Mateus capítulo 4 diz o seguinte: a seguir foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus. A sua palavra foi lida. Roga ao Senhor que o Senhor derrame graça na nossa vida. Prepara os nossos corações para que ela faça morada, meu Pai, e para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Nos ajuda, precisamos do Senhor. É assim que nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o que faz com que algo ou alguma pessoa se torne preciosa para nós? Creio que se eu abrisse aqui para que os irmãos pudessem dar uma resposta, nós teríamos diversos motivos que fariam de algo se tornar algo especial. Por exemplo, alguns poderiam falar, né, por terem tido momentos bons e de experiências positivas em família, ela poderia justificar que era a família que é preciosa. Ou então, imaginem só, você com o livro que você mais ama, você consegue o autógrafo do autor. Eu acho que esse livro seria especial, porque teria algo a mais. Ele se tornou especial para mim. Eu gosto muito de ouvir histórias inspiradoras, e eu fico procurando no Google, e eu encontrei uma história de uma mulher chamada Eloise Dickel. Não é parente da Lydia Dickel daqui, né, que estava aqui. E para essa mulher, ela tinha um bracelete de ouro como algo mais precioso na vida dela. E por que esse bracelete era precioso? Porque foi dado pela mãe dela, antes da morte da mãe. A mãe estava acometida de uma doença que estava definhando ela, e aí ela tirou a pulseira e colocou na cabeceira da cama. E um dia de manhã, quando ela vai limpar o quarto, ela vê o bracelete, coloca em seu braço, e a mãe olha assim, dá um sorriso, diz que ficou lindo nela, e a partir daquele momento, a mãe deu esse bracelete para ela, e falou assim: olha, você vai passar esse bracelete para os seus filhos. Ficou uma joia de família. Ficou uma joia de família. Tempos depois, pouco tempo depois, a mãe morre, e esse bracelete nunca mais saiu do braço da Eloise. Um dia, ela foi fazer uma viagem turística, e no Quirguistão, né, lá na Ásia Central. Ela morava em Londres, foi fazer um acampamento, uma trilha a cavalo. No segundo dia, quando ela se dá conta, o bracelete não estava mais com ela. Impossível encontrar um bracelete naquele lugar. E é interessante que ela disse que se sentiu tão angustiada, um nó na garganta e a sensação ruim no estômago. E ela disse: fiquei por trás do grupo, no cavalo, chorando e pensando. Todas as memórias da morte dela voltaram. Pouco a pouco, meu pulso sem nada parecia incompleto. Eu queria voltar no tempo para o momento em que decidi trazer a pulseira para a viagem e falar assim: não, eu vou deixar ele em casa. Meus irmãos, apesar de ser de ouro, o valor desse bracelete não era monetário, mas afetivo. Nenhum outro bracelete, talvez até maior ou mais bonito,
de ouro também, não conseguiria dar o mesmo significado para esse bracelete. Essa história me fez recordar algumas questões espirituais. Mais do que qualquer coisa, meus irmãos, a Bíblia é a preciosa palavra de Deus para nós. Ela que nos norteia, nos alimenta espiritualmente, nos dá as certezas espirituais sobre a vida e a morte, Jesus Cristo e o seu Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, como a mais preciosa, o mais precioso presente para nós. A passagem que nós lemos aqui é a tentação de Jesus. E a coisa interessante é que quando nós olhamos para essa passagem, ela vem, esse acontecimento vem depois do batismo de Jesus. Se não vejamos o versículo 13 do capítulo 3, o texto ali vai discorrer do batismo que João Batista batizou Jesus. E ali nós temos a visão da Trindade. Jesus, o Filho, sendo batizado. O Espírito Santo, como uma pomba, aparece naquela cena. E há uma voz do céu falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E uma coisa interessante é que, a partir do versículo 1 do capítulo 4, depois daquela linda cena da Trindade, o texto vai dizer no versículo 1, que o Espírito leva Jesus para o deserto. Ele conduz Jesus para o deserto. E lá, Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando. Mas para quê? O texto vai deixar claro aí. Versículo 1, para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado aqui, meus irmãos, tem a ver com provar algo verdadeiro em lugar do que é falso. Por isso, a ida de Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás não foi um teste para ver se ele iria cair ou não, mas para nos mostrar a impossibilidade da queda de Jesus. Impossibilidade. E aí por isso que quando nós olhamos e lemos Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós podemos, de forma corajosa, descansar o nosso coração, porque em tudo ele sofreu, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou nenhuma vez. Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente homem. E sendo homem, ele chorou, se alegrou, se entristeceu, teve raiva, se compadeceu pelo povo, amou. Ele teve emoções como nós temos. Mas é interessante que, mesmo o diabo tentando desviar Jesus da sua jornada divina, ele não cai, ele não peca, ele não erra. E é interessante quando nós olhamos olhamos de forma detalhada as três tentações, nós vamos perceber que a primeira tentação tem a ver com a fome. E eu queria deixar claro aqui que Satanás não estava querendo colocar dúvida no coração de Jesus. O texto aqui, esse se, não é um se de dúvida, mas é um se de afirmação. Era como se o diabo estivesse falando para ele aqui: olha, já que você sendo filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro. A língua portuguesa é interessante, né? Português é interessante. Aqui o se não é de dúvida, porque ele vem com o verbo no indicativo e não no subjuntivo. O verbo no subjuntivo é dúvida ou incerteza, mas o verbo no indicativo é certeza. Se, sendo filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pães. Sendo filho de Deus, você pode viver esse versículo e se jogar. Sendo filho de Deus, você pode. Mas Jesus nos deu uma linda lição sobre a preciosidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ele recusou, ele entendeu e ele viveu cabalmente o seu chamado, a sua jornada divina.
Na primeira tentação, meus irmãos, Jesus recusa viver e caminhar e pegar atalhos para a sua jornada. E quando ele faz isso, e ele fala, usando a Bíblia aqui, olha o que o versículo 4 vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus devia realizar a missão de servo, como esta missão é descrita no Antigo Testamento, ele deveria sofrer. O profeta Isaías vai lembrar em Isaías 53:3 que Jesus era um homem de dores e que sabia o que era padecer. Ao recusar-se a agir independentemente para aliviar seus próprios sofrimentos intensos, Jesus mostrou que ele possuía a força de caráter exigida do Messias. Jesus nunca queimou etapas em sua missão. Ele agiu e seguiu rigorosamente o seu caminho. Na segunda tentação, Satanás agora, astuto como é, utiliza a Bíblia para tentar Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele utiliza esse texto, mas o problema é que ele pode ser até um bom decorador de versículos, mas ele é um péssimo intérprete. Porque o texto não fala sobre tentar a Deus, mas fala sobre confiança em Deus. E Jesus não cai nessa armadilha, mas mantém-se firme no propósito. E o que ele faz? Ele responde com a Bíblia. Ele responde com a palavra de Deus. E ele fala no versículo 7: não tentarás o Senhor teu Deus. Na última tentação, a partir do versículo 8, Satanás leva ele para um monte alto, muito alto, e ele mostra todos os reinos daquele mundo. E também mostra a glória deles. E aí, para que ele desse tudo aquilo, ele cobra algo de Jesus. Versículo 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Primeiro, o diabo mentiu, porque nada é dele. Salmo 24, versículo 1 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele estava querendo dar algo que não era dele. Mas, meus irmãos, quando Jesus rejeita aqui, em contrapartida, no Mateus capítulo 28, ele vai dizer aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, se fosse comparar os poderes, a glória, Jesus saiu no lucro. Meus irmãos, partindo dessa breve explicação, eu queria tirar algumas lições para nós com respeito à preciosidade da palavra de Deus para nós. Primeiro, a Bíblia é preciosa para nós e deve ser preciosa para nós, porque ela nos protege das tentações. Como eu falei aqui para vocês, meus irmãos, Jesus respondeu a todas as tentações com a Bíblia. Primeira tentação, sobre a fome, Jesus responde recordando a Satanás, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, olha o que o texto vai dizer: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus utiliza-se da palavra, das escrituras sagradas, para responder: eu não vou cair em tentação. Na segunda tentação, é a mesma coisa. Jesus utiliza Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Respondeu biblicamente.
A terceira tentação é a mesma coisa. Ele responde utilizando Deuteronômio 6,13: o Senhor teu Deus temerás e Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Nesse ano de 2024, nós tivemos como tema crescer em tudo. Mas só cresceremos espiritualmente se a Bíblia for preciosa para nós. Que da mesma forma que a Heloísa sentiu aquela coisa ruim no seu estômago, porque perdeu algo precioso, devemos ter o mesmo anseio de ler a palavra, de estudar a palavra, de nos deleitar no Senhor, e na sua voz falando ao nosso ouvido. A palavra é preciosa, porque ela nos protege das tentações. Disse que na vida do homem existe dois lobos, um lobo A e um lobo B. Qual lobo nós alimentarmos mais é o que ficará mais forte. Quem nós estamos alimentando? O nosso espírito ou a nossa carne? Quem nós estamos alimentando? Eu falei aqui algumas vezes e repito, nos nossos aconselhamentos bíblicos, 90% de pessoas que buscam orientação são pessoas que não têm uma vida devocional. Infelizmente, já pegamos alguns casos aqui de casais que os cônjuges não conheciam seus papéis dentro do lar e por isso viviam em pé de guerra. Quando nós olhamos e fazemos uma análise dos aconselhamentos bíblicos relacionados a casais, normalmente, nem sempre, mas normalmente, são de temas que são basilares para uma vida a dois, mas que ainda não estão claros na mente dos casais. E se nós olharmos na vida dos jovens, é a mesma coisa. Conhecer o básico. Porque senão, meus irmãos, nós estaremos enredados em qualquer vento de doutrina que nos jogue para lá e nos jogue para cá. Eu vou buscar a coisa aqui que é novidade ali. Não, eu vou para aquele lado lá porque aquele lado lá está mais animado. A Bíblia é preciosa porque nos livra da tentação, porque nos protege dela. É municiados dela que vamos vencer. Não é pela nossa força, não é porque somos espertos, não é porque nós sabemos muito, é porque a Bíblia nos protege. É porque a santa palavra de Deus nos norteia. A segunda lição desse texto é que além de a Bíblia ser preciosa porque ela nos protege da tentação, ela é preciosa porque nos protege dos falsos ensinos. Como dito, a segunda tentação tem a ver com a distorção de um versículo bíblico. Se nós formos lá para o texto de Salmo, a gente vai ler e perceber que o texto fala sobre confiança no Senhor. Que o texto fala sobre que não precisamos caminhar inseguros pela vida, porque Deus que nos protege, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz. Até na nossa santificação, se não for a mão de Deus nos guiando, nós não conseguiríamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 vai dizer, final do versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Paulo vai dizer para a igreja de Filipe. Versículo 13, pois Deus é quem executa em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando o Satanás coloca esse texto, distorcendo esse texto, ele está falando assim, você pode fazer isso. Você não é filho de Deus? Você não é o bonzão?
Faz, pula aí, se joga. Mas Jesus era um bom intérprete da Bíblia, porque Ele é a própria palavra. Mas, meus irmãos, para um pouco para pensar. Não é assim até hoje. Nas nossas tentações. Vamos lá voltar em Gênesis capítulo 3. Olha, a sutileza de Satanás com respeito a distorcer as verdades bíblicas. Gênesis 3:1, olha o que o texto vai dizer. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore, ou seja, o antagônico, né? Nenhuma árvore dessa você não pode comer? Não foi assim que Satanás começou o diálogo com a mulher? Entendendo, lógico, que a serpente é Satanás? Mas Deus não tinha falado isso. Deus falou o contrário. Você pode comer livremente de qualquer árvore, menos daquela. Mas o que Satanás falou assim? Quer dizer que Deus colocou você aqui nesse lindo jardim para não comer nenhuma árvore, nenhum fruto? O que o Satanás fez aqui, meus irmãos? Distorceu a palavra de Deus. Infelizmente, a mulher cai, o homem cai, e o pecado entra no mundo. Mas quando nós estamos firmados na rocha, na Santa Escritura, nós não cairemos em qualquer conversa. Estamos em dezembro. Finalzinho dele já. Será que nós estamos colocando a Bíblia como prioridade nas nossas vidas para que nós possamos viver uma vida segura, debaixo da graça do Senhor, firmado no nosso norte, no nosso manual de fé e prática? Ainda dá tempo de nós arregaçarmos as mangas e viver uma vida que agrade ao Senhor, baseada na sua palavra, para que não possamos, para que não fiquemos pendendo de um lado para outro, mas firmes, porque não é com a minha força, é porque é Deus que executa em mim, é porque Ele que me fortalece, é porque a sua santa palavra me alimenta e eu estou nutrido. É a santa palavra do Senhor. Meus irmãos, mas por último, a Bíblia é preciosa, porque além de nos proteger das tentações, nos proteger dos falsos ensinos, ela nos protege da idolatria. A última tentação tem a ver exatamente com isso. Ele mente, dá uma oportunidade para Jesus ver todo aquele reino, a glória deles, para ganhar Jesus no olhar, mas impôs algo antibíblico. Ajoelhe e me adore, que você terá tudo. Será que, meus irmãos, não acontece ainda hoje isso? Será que estamos abrindo mão de princípios bíblicos para crescer no trabalho? Colocando Mamon como o nosso Deus? Será que nós não estamos colocando os nossos filhos no lugar da adoração que é só do Senhor? Ou o nosso trabalho? Ou a nossa confiança na nossa própria força? Imagine se fôssemos tentados da mesma forma. Não, mas calma aí, eu vou ter todo o poder e a glória deles, mas é para o bem, é para fazer o que é bom, não é para qualquer coisa, não é para eu ser rico e ficar, não, eu quero ajudar os mais necessitados, os mais pobres. A glória, o poder
E o dinheiro, que não vem de Deus, não faz bem para nós. Se morrermos pobre, mas morrermos em Cristo, nós somos ricos. Porque a nossa adoração tem que ser dada único e exclusivamente a Deus. E foi isso que Jesus nos ensina aqui. Ele responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só ao Senhor. Só ao Senhor. E aí tem alguns textos bíblicos que nos ensinam isso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 33. A adoração do cristão é somente a Deus. É somente ao Senhor. Os irmãos, devemos escolher viver pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Devemos aprender a partir da experiência de Jesus, por ele ser o nosso sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas não cometeu nenhum pecado. Eu quero encerrar trazendo à tona a história da Heloíse novamente. Semanas depois que ela volta para Londres, ela recebe uma mensagem no seu Facebook de um guia turístico, de um dos guias turísticos que levaram eles para fazer aquele passeio, com a foto do bracelete. E ela pensou: será que vem alguém? Será que vai alguém para lá? Será que... Ela decidiu voltar lá para pegar esse bracelete. Ela saiu de Londres, pegou um voo para Moscou, depois pegou um voo de Moscou para a cidade, para a capital do Quirguistão. Depois de lá, ela foi mais 6 horas até onde o cara estava, para pegar esse bendito do bracelete. E ela voltou para a casa dela. Mas, meus irmãos, que nós possamos ter esse mesmo empenho que ela, para recuperar uma coisa preciosa. Uma pergunta para refletir no final, para a gente pensar junto. Quais de nossas atitudes demonstram esse mesmo afinco com as Escrituras Sagradas? Pois ela é preciosa para nós. Que a palavra de Deus seja o nosso norte, o nosso conforto, o nosso deleite diário, o nosso caminho para a verdadeira vida. Amém?